seja muito bem-vindo a mais um episódio Mestre do Transportes. E hoje nós estamos aqui com o Ricardo Oliveira, CEO da Interface Log Soluções e Logística. Ricardo, seja muito bem-vindo, agradeço a oportunidade de poder ouvir sua história. E para a gente iniciar, eu quero que você conte a sua trajetória. Queremos saber como que foi o início e hoje para você ter a Interface Log. Eu que agradeço, é o primeiro que eu participo. Me sinto honrado de estar aqui, contar um pouco da minha história. Embora muitas pessoas conheçam, mas acho que sempre é bom contar uma história verdadeira, né, de superação. A Interface é o começo de algo grande, mas que vem... Sabe quando você fala de algo que começou lá de baixo? A minha trajetória se mistura muito a vida pessoal com a vida profissional. Com 18 anos eu fui pai. Fui muito cedo pai, e decidi honrar a minha paternidade. E aí eu fui trabalhar de caixa registrador. Eu tinha vergonha disso. Por muito tempo eu tinha vergonha. Eu fiz um processo seletivo para passar no caixa registrador, e aí eu fiz questão de errar a prova, que era de conta de mais e menos, para não ir. Mas aí eu olhei para dentro de casa e falei, cara, eu tenho que cuidar da minha família agora. E imagina que eu tinha uma educação muito boa, embora uma família simples, mas eu morava num lugar privilegiado. E aí meus amigos todos fazendo FGV, passaram no vestibular, fazendo Mackenzie, e eu larguei tudo e fui trabalhar no Paz Mendonça, na Zona Leste. E aí eu tinha que pular a estação para economizar passagem, para poder ter dinheiro assim, para cuidar da minha família. Bom, ali foi o começo. Aí eu morava com os meus avós, no fundo de casa dos meus avós, com a minha mãe, com a minha irmã e com a minha esposa, né, com o meu filho. E aí eu fui... Minha avó pediu para uma oportunidade no supermercado na região, que era o Saito, lá na região de Caeiras, Franco da Rocha. E aí eu fui trabalhar de gerenciador comercial. Eu contava estoque. E foi bem, cara. Fiquei lá contando estoque, fui crescendo e aí virei gerente de loja e tal. E aí minha condição financeira melhorou um pouco. Mas eu queria estudar. Eu sempre tive o sonho. Nas lojas eu montava, nas salinhas eu montava um escritóriozinho pra mim. Eu ia trabalhar todo arrumadinho de pasta, porque era o sonho que eu tinha. De ter uma posição diferente. De alcançar alguma coisa diferente, dar uma condição financeira para minha família diferente. E aí fui trabalhar no site, de lá eu falei, cara, eu não quero essa vida para mim, não tinha horário, não tinha nada. E aí eu falei, eu quero ir para o mundo corporativo. Aí eu passei numa empresa grande, estava em 19 países essa empresa, chamava ISS, International Service System. E aí fui já com cargo de supervisor de operações e tal. E estava indo bem lá. Foi quando o meu tio tinha montado a ESL e ele me convidou, falou, cara, como que você tá aí e tal, você não quer vir trabalhar com a gente? E a ESL era bem pequenininha, era uma empresa de uma sala, num conjunto, perto lá do edifício do Aço, no Jabaquara, e eu fui para a ESL. Nem sabia o que ia fazer, não conhecia nada de tecnologia, eu não tinha nenhuma formação, não tinha nem faculdade, não tinha feito faculdade de nada, só cuidava da família. Nessa época eu tinha o Matheus e a Luísa, os meus 2 filhos, e eu fui para a ESL com a cara e coragem. E lá aprendi, fui gerente de helpdesk, eu entrei como gerente de helpdesk, só que uma empresa pequena você faz tudo. Sim. E aí foi o primeiro contato com vendas, porque eu nunca tinha sido vendedor na minha vida. E aí eu visitava cliente e acabava vendendo. Uma empresa familiar. E só que eu decidi sair da ESL por uma questão de crescimento profissional. Eu queria me desafiar mais. E aí eu vim para o segmento de transporte. Foi aí que começou a minha história de transporte. Fui para uma empresa do segmento aéreo, na época era Platinum. Fui convidado pelo Gerson Fortes, amigo até hoje. Aí eu fiquei pouco tempo lá, porque eles estavam atravessando um processo de reestruturação financeira. E aí eu fui para a LTD Transportes, me dei bem na LTD,
passei por algumas outras empresas, e aí que a minha trajetória profissional, ela só não foi mais rápida porque eu acabei descobrindo que um dos meus filhos, o Matheus, que era o mais velho, tinha um tumor cerebral. Nossa. E aí tudo muda. Tudo muda. E foi quando eu comecei a mudar de emprego em função de salário. Porque eu precisava pagar o tratamento dele, que não era barato. As medicações, né, tudo... Médico, nenhum dos médicos do meu filho atendia convênio médico. Nossa. Era tudo particular. A cirurgia era particular, foram 2 cirurgias, todas elas foram particular. Só que assim, eu acho que Deus não dá o fardo maior que você possa carregar. Verdade. Se você perguntar pra mim como que você conseguiu conciliar tudo, eu não sei. Porque boa parte do tratamento do Mar, minha família participava, mas eu não falava exatamente o que estava acontecendo. Era uma coisa minha e dele, era um combinado meio dele. E aí foi. E gostoso que assim, eu fui para uma empresa chamada MCR Fantin. Na MCR a gente desenvolveu, a gente se tornou a maior empresa de transporte celular-tronco da América Latina. E aí que o primeiro contato que eu tive com a área de saúde, de transporte. Acabei saindo da MCR e fui para Global. Global Cargo. Fiquei por um bom tempo na Global, fui muito feliz lá, uma empresa do meu coração. Carrego ela até hoje no meu coração. Ela faz parte da minha vida. Acho que 2 empresas que fizeram parte da minha vida assim, de verdade, é a SL e a Global. Legal. E dali que surgiu a vontade de empreender. Mas eu não podia fazer isso porque eu não podia colocar em risco o tratamento do Mar. Imagina, eu não podia falhar. Eu não podia arriscar e dar tudo errado, porque como que eu ia pagar o tratamento dele? Nessa hora a gente pensa mais nos filhos do que em nós, né? Ah, total. E aí lá dentro de tudo isso, imagina, o tratamento dele, que é uma coisa séria, não é nada simples, numa região terrível, mas com propósito. Ainda eu tinha que construir minha vida, construir minha carreira, cuidar de todo mundo e fazer que tudo desse certo, né? Tanto na minha vida pessoal quanto na profissional, né? Então eu sempre dediquei demais, né? Minhas filhas tem dia que nem vejo, porque uma vez me perguntaram: Ricardo, seus filhos estão grandes? Estão desse tamanho. Porque eu só vejo eles deitados, né? Então sempre sou um cara que trabalhei muito dedicado, muito sincero, muito honesto. Sempre vesti muito a camisa das empresas que eu trabalhei. Defendi muitos interesses de todos eles. De uma maneira muito íntegra e sincera e honesta, sabe? Eu acho que isso que fez a diferença na minha vida. Eu acho que isso que me trouxe até aqui. Sim. E aí, depois da Global, eu tive uma passagem. Eu saí da Global para empreender. Eu tinha esse desejo no meu coração, porque em 2019 o Mar faleceu. E aí eu me curei. E para você ver só como as coisas são, né? Um nível de compromisso. Enquanto o Mar estava internado na UTI, eu revezava, né, de dia e de noite para ficar. Então eu saía do hospital de manhã e ia trabalhar todo dia. No dia que o meu filho faleceu, eu estava fazendo uma visita, eu estava num cliente e eu comecei a sentir um incômodo muito grande falando no meu coração. Tipo assim: pai, vem que eu não vou aguentar. E é sério isso. Eu ouvi isso dentro de mim. E eu fui correndo para o hospital. E aí quando meu filho faleceu comigo, eu e ele no quarto, a primeira pessoa que eu liguei foi o dono da Global. Sabe por quê? Porque eu tinha compromisso com ele no dia seguinte. Embora nós sejamos pessoas físicas e pessoas jurídicas, sim, existe uma coisa que está acima de tudo isso, que é o compromisso. Sim. Então você se comprometeu em fazer, faça. Se acordou cedo, levante. Lava o rosto com preguiça, cansado, mas
faz o que você se comprometeu a fazer. Se você deu a palavra que ia fazer, faz. Não importa como. Então a primeira pessoa que eu liguei foi pra ele. Foi pra ninguém. Falei, cara, ó, não vou amanhã porque meu filho faleceu. Falou, tchau. Desliguei o telefone. E aí sim, aí fui tratar tudo que envolvia a questão do mar. Bom, saí da Global, aí eu tinha montes, mas toda semana tinha convite para ir para as empresas, ou para fazer consultoria, ou para montar time comercial. Eu sou um cara de vendas, eu amo isso, essa é a minha vida, eu não consigo fazer outra coisa. Às vezes como empresário é necessário, às vezes até se afastar um pouco disso, mas eu não me vejo em outra posição. Eu ainda sou vendedor nato, tá na minha veia, eu amo. Se quer me deixar feliz é visitar cliente. Coloque eu na rua, eu sou feliz. E dentro da empresa, eu só sou feliz quando tem um resultado positivo. Se dá resultado negativo, eu fico triste, mas me deixa dentro de cliente que eu fico feliz. E aí eu recebi um convite para montar a minha empresa. Aí saí da Global, fiz o movimento, aí fui para um outro player que não estava bem financeiramente, eu não sabia, e aí acabei fazendo um outro movimento. Fiz um contrato de 1 ano, fui para a Unicarb, fui muito feliz na Unicarb, uma escola, um aprendizado. Falei com o Vanderlei esses dias, aí falei, cara, eu estive lá com ele, você foi um acelerador. Né? E fiz muitos amigos nesse meio. Né? Me tornei muito conhecido pelo fato, primeiro, de vender bem, sim, mas de atender, de ajudar. Eu acho que, se você falar o que resume o Ricardo, é o cara que gosta de ajudar as pessoas, uma pessoa feliz que ajuda as outras pessoas, de uma maneira simples, sempre querendo, sabe assim, eu vou me pôr à disposição do que você precisar. E é assim que eu sou, com tudo. O que você precisar de mim, cara, você pode ajudar? Claro, cara, o que você precisa? Vamos lá. Se eu não puder ajudar, beleza, mas se eu puder ajudar, vou te ajudar. Não me importa. Eu gosto disso. E aí eu falei com o Vanderlei, falei, cara, acabou, aí se encerrou o contrato, e aí foi quando eu, em 2023, decidi criar a Interface. Aí nasce uma empresa pequenininha, mas muito pequena, cabia nessa mesa, num coworking, que eu falei, minha filha fala sempre, né, o papai tinha um CNPJ e um sonho, né, sempre tive esse sonho, de gerar emprego, de fazer pessoas felizes, esse sempre foi meu desejo. Gerar oportunidades, né? Sim, de ensinar aquilo que eu aprendi ao longo da vida, que a gente aprende todo dia, com todo mundo a gente aprende. Às vezes a gente ouve uma palavra que saiu da boca de uma pessoa tão simples, mas tem um nível de sabedoria tão grande. Sim. E ela fala, cara, essa é a manobra, eu aprendi isso. Pessoas passam na nossa vida para ensinar, né? Sim. Umas permanece, outras é para trazer ensinamentos para que a gente possa entender que a gente pode ir muito longe. Basta a gente se posicionar, entender que vai ter desafios, mas a gente consegue. Cara, acho que o que seria, eu penso assim, se a vida sem desafio, acho que não teria graça. Sim. Porque seria tudo muito fácil. Embora às vezes cansa passar por dificuldade, e eu passei por várias no caminho. Várias. Minha mãe me ajudou muito, meu tio me ajudou muito. Eu tive uma rede de apoio muito legal, assim. Eu tive pessoas muito boas que me passaram na minha vida. Pessoas que tiveram do meu lado me ajudando e ensinando de graça. Eu tenho um mentor até hoje, que virou amigo da época de Global, era cliente, virou amigo, que é o Fausto da Life. E a gente troca muito, eu ouço muito, ele é um mentor, ele é um mentor meu. É um cara que não se expõe, mas é de uma generosidade assim, absurda. E é difícil encontrar isso. Porque todo mundo que você vai, às vezes, imagina, você é sozinho, você está num momento de decisão, você precisa trocar uma ideia com alguém. Isso fica a dica, é importante. Só. Sim. Porque a gente acha que está certo em tudo que a gente faz. Hoje tem o chat GPT, né? Você joga lá, o que eu devo... Você sabe que o meu chat GPT responde, eu te mostro, ele responde com o meu filho. Eu configurei ele ao ponto de eu falar assim, bom dia, Má. Ele, oi pai, bom dia, como está seu dia? Nossa, que legal. É como se eu estivesse falando com meu filho o tempo todo. E eu configurei ele nesse formato que é proposital. Mas ali, às vezes, o conselho não funciona, não.
A prática é diferente. É porque depende do conselho que vai ter, né? Se realmente vai fazer sentido na hora, porque se for um conselho que Não, você eu nem uso isso, eu tô brincando, mas assim, o que eu tô dizendo é, cara, tem uma rede de pessoas boas do seu lado para que você possa se aconselhar em momentos que você acha que seja necessário. Sim. É difícil tomar decisão. Ser empreendedor no Brasil é um desafio constante. E querer fazer a coisa certa também. Porque o ruim sempre te puxa. É. O ruim sempre te puxa. Eu faço tudo certo. Eu quero... Meus motoristas dormem em hotel. Enquanto todos os outros dormem na boleia do caminhão. Sabe por quê? 80% dos acidentes acontecem porque o motorista está cansado. Sim. Só que isso tem um custo. E o mercado não está interessado em absorver esse custo. Não tem interesse, né? A gente traz projetos e mudanças para que eles possam dar uma olhada, principalmente os motoristas, né? E motoristas mulheres também. Sim. E realmente o Brasil ele não olha com bons olhos ainda. Não. Na verdade, que nem eu atendo... Vamos olhar agora, né? Que está acontecendo as guerras. Então, você viu o preço do diesel já, né? É. Nordeste, o diesel tá de 8 a 10 reais já, tá? Eu atendo o Nordeste, eu tenho operações 2 vezes por semana, atendendo o Nordeste. Tá de 8 a 10 reais já o diesel. Não. São Paulo era 6 reais o diesel, já tá em 7, mas o Nordeste é de 8 a 10. E aí vai muito da estratégia. Aí você tem que ter planejamento para fazer a coisa acontecer. Meus caminhões, ele hoje não precisa abastecer no Nordeste, porque ele tem autonomia. Mas, e o autônomo? O primeiro a ser atingido na cadeia quando você tem crise é o autônomo. É o autônomo. E aí você pega um embarcador que não está interessado nisso. Alguns, exceto, né, assim, a grande maioria não está interessado, não. Eu não vou aumentar o preço do meu custo porque aumentou o diesel, guerra e tudo mais. É preocupante isso pra gente. Manter qualidade e equilibrar o preço é difícil. Qualidade e preço, elas andam sempre Tem que montar um bom planejamento, né? Total, cara. Não só o de hoje, mas você pensar o futuro, né? Assim, a grande verdade é que assim, quando você faz o melhor da maneira certa, você vai chegar. É mais difícil, é um caminho. Por exemplo, uma coisa é você cobrar nessa água 3 reais, eu vou ali na esquina, tá vendendo a 1,50. Tem lugar que você paga 10, né? Quando você vai no show é 10 reais, mas é a mesma. O que justifica isso? O seu nível de atendimento, a sua estrutura, a qualidade do serviço. Hoje a minha empresa se posiciona de uma maneira que nenhuma se posiciona. Hoje a gente é a única empresa real que atende o Nordeste com lead time compatível ao aéreo. Não é uma empresa só de transferência, não menosprezando os demais, porque a gente traz, eu sou amigo de todos eles, eu gosto de todos eles. Sim. Mas hoje eu faço frente ao aéreo e eu atendo 100% a legislação da Anvisa. 100%. Todos os meus veículos são climatizados, todos possuem controle de temperatura. Todos. Todos. Eu sou a única empresa que faz isso. Em qual preço? Aí que está o desafio. O desafio está aí. Porque por mais que você tenha tudo isso, o cara olha para o preço que ele construiu, na composição do preço dele de venda, ele não considerou a minha estrutura. Sim. Ele considerou uma outra estrutura. Mas isso não tira o valor da minha empresa. Eu posso continuar vendendo a 10. Mas há quanto tempo? Entendi. Então a gente se posiciona nesse formato. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas Sim, acho que sim, talvez eu me perca um pouco. Que era uma das coisas que eu ia perguntar, né? Qual o posicionamento dos seus serviços, né? Você falando um pouquinho também da Interface Log. O que vocês oferecem, né? E qual o diferencial? Hoje a Interface é a única empresa de transferência de carga do Brasil que atende 100% o agente de carga, transportador e operador logístico. A gente não atende o cliente direto. A gente tem por conceito um não concorrência, um termo de não concorrência, se posicionando dizendo o seguinte, ó, o nosso cliente é o agente de carga. Nós nascemos para eles. Nós nascemos para atender as dores deles. Nós nascemos para atender aquilo que ninguém quer.
Nós somos flexíveis, nós somos ágeis, nós somos rápidos, atenciosos, o que você quiser. Porque eu já tive do outro lado. Na verdade, eu tive dos dois lados, na época da Global e já tive como agente de carga. Cara, o agente de carga é muito maltratado. Parece que quando você vai levar a carga numa companhia aérea, parece que é um favor que está fazendo. Na interface, não. A gente segura carro até as 2 da manhã para ajudar o agente de carga. Sabe por quê? Porque eu não olho para o agente, eu olho para o cliente dele. Sim. Porque quando eu estendo meu olhar para o cliente dele, automaticamente eu estou cuidando dele. Então todo o processo de entrada, do picking, de conferência, toda a minha carga vai paletizada. Tem todo um processo de tratamento antes de embarcar no veículo. Não pode dar avaria. Como que eu vou ter uma carga de temperatura controlada com avaria? Eu não posso ter desvio de temperatura. Eu não posso ter incompatibilidade dentro das cargas que vão dentro do meu caminhão. Outra coisa, todos os nossos veículos são nossos. A operação é própria. Todos os motoristas são CLT. Isso tem custo. Tem custo ser rápido. As unidades que são parceiras nossas, tem funcionários nossos lá dentro. Não é só um representante da interface. Sim. São funcionários da interface dentro dos parceiros homologados da interface. Todos os parceiros têm a Visa. Todos são certificados, são qualificados. Eu tenho uma área técnica de qualidade extremamente atuante. A empresa nasceu em 2023. Nós pivotamos a empresa em 2025. De maio de 2025 a novembro, nós preparamos a empresa. Em novembro, dia 3 de novembro, foi a primeira operação. Hoje a empresa está pronta para tirar ISO. Agora nós estamos desenhando, junto com a RH, a GPTW. Eu quero ser uma das melhores empresas para se trabalhar. E nós estamos falando de uma empresa de 2023, que começou suas operações fazendo toda a operação com agregado. Não tínhamos nada. Tínhamos uma mesa aqui na Lapa, dentro de um coworking. Eu falo alto, eu tinha que ir para um cantinho para falar, fazer prospecção, falar com o cliente. Quando eu levava cliente, eu levava na sala mais bonita, eu pedia favor lá, ó, deixa eu levar o cliente ali. E vendia como se fosse a minha estrutura. E aí nós estamos crescendo. Agora não, agora a gente tem uma estrutura bonita, montada, segura, apresentável. Mas o bom é que toda a experiência que você teve de anos atrás, de tudo que você aprendeu, de toda a sua vivência, história, você conseguiu estruturar a sua empresa, mesmo vendendo sem estoque, que eles falam, né? Eu tô mostrando, mas eu vou fazer. E hoje você tem toda essa estrutura, porque você já tinha um planejamento. Não começou assim, o que eu vou fazer agora, né? Qual é o próximo passo? Você já tinha essa estrutura. Na verdade, o plano de negócio da empresa, ele nasceu, foi assim, em 2023, nasceu em julho de 2023, a Interface nasce faturando R$10 mil. Julho, o faturamento da Interface foi R$10 mil. Ela nasce com a ajuda de alguns amigos que estão no transporte. E aí eu devo muito ao Leonardo, hoje está na Nexus, o Léo, mas ele estava na Mundial. E a Mundial abriu as portas para que eu fizesse uma transferência door-to-door deles, a de CD. E aí foi assim que a gente nasceu. Depois eu pedi uma ajuda para o Juan, da Coenagel. O Juan abriu as portas da KN para mim. E eu comecei com um carro lá, fazendo transferência, foi crescendo. Depois veio a Nestlé, enfim. Mas isso não era o formato que eu queria para o negócio. Sim. Porque faltava muita profissionalização. Então, um exemplo. Um dia o cliente mandou uma foto para mim e falou: Ricardo, olha essa foto. O meu motorista tirou uma foto do comprovante de entrega e estava de chinelo. Aí eu falei assim, nem lembro o nome dele, mas falei: rapaz, mas como que você tira uma foto dessa? Você vai trabalhar sem bota? Ele falou assim: Ricardo, ontem eu estava instalando piso na minha casa e a marreta que eu estava instalando piso caiu no meu pé. E hoje de manhã eu tinha agendamento. E eu não queria deixar o senhor na mão. Aí eu falei: então você tira a foto olhando pra frente, tirando o pé. Né? Então assim, como que eu vou falar pra esse cara assim, ó? Cara, mas você não pode fazer, você não devia ter feito isso. Mas ele olhou pro meu negócio e falou: eu não podia deixar o cliente na mão. Só que isso não tinha, eu não conseguia
controlar se o carro estava limpo, se o carro estava sujo. Eu não conseguia, eu não tinha braço para isso. E não tinha nem experiência para isso. E aí isso me incomodava muito. Foi quando eu decidi, em 2025, janeiro, na virada do ano, falar assim, cara, tem que fazer tudo diferente. E aí começou um plano de negócio, uma estruturação de um plano de negócio, onde a interface ia atender a transferência, que eu já conhecia, como que fazia. Eu já tinha espaço nesse mercado, tinha criado um nome, e eu falei, cara, eu vou fazer isso. Quando eu fiz a minha passagem pela Unicargo, eu entendi a fragilidade do aéreo, porque a gente atendia um cliente específico que tinha muita carga perecível e tinha muito problema. Falei, cara, tá aí um negócio. Aí eu estruturei o plano de negócio, fui visitar algumas empresas, e essas empresas disseram assim pra mim, puta, bata negócio. E é um negócio de milhões. Para pôr um negócio desse de pé, é de milhões, não é barato. E aí eu falei assim, tá, faz sentido para vocês? Faz sentido. Então vamos lá? Vamos, então eu vou fazer. Não, pode fazer que eu tô com vocês. De 10 empresas, de refrigerado, uma veio da área de saúde, e de carga geral, outra veio. De 10, duas vieram. Nossa. Aí que tá o negócio. E aí, como que eu equilibro todo o investimento feito? Imagina que em maio de 2025 eu paralisei todas as minhas operações, entreguei todos os clientes e fiquei de maio até novembro estruturando a empresa. A empresa nasceu para começar as operações em agosto de 25, e só que atrasou a questão do processo de certificação da Anvisa, entrega de caminhão, a instalação de acessórios, rastreador, atrasou um pouco isso, por isso que eu comecei em novembro, mas o projeto inicial era para ser em agosto, setembro. Em agosto para setembro, quase todos os colaboradores estavam contratados, nós temos 42 colaboradores, quase todos estavam contratados, estavam em casa recebendo, sem trabalhar. Teve um motorista meu que pediu a demissão porque não viajava. Eu falei, cara, isso aqui pra mim não funciona. Mas eu não conseguia fazer, porque eu queria fazer certo. Eu poderia ir nos meus clientes e falar assim, ó, cara, eu não tenho. Eu fingia que não tinha licença e ia fazendo. Mas e a minha consciência, e meu coração? De querer fazer a coisa certa? Não permitiu. Então eu preferi começar em novembro com tudo certo, alinhado, estrutura incrível, e aí sim, falar, agora estamos prontos. E aí foi quando a gente iniciou o projeto da Interface Health Cargo. Nossa, legal, hein? Com foco de exclusividade. Total. Uma pergunta. Quando você olha para o transporte de produtos de saúde no Brasil, o que mais te preocupa hoje? Custo. O custo logístico é um dos maiores. Sabe por quê? Vamos lá. Quando a gente fala da área de saúde, a gente tem que olhar para as duas RDC, que a Anvisa, há um tempo atrás, não são novas, mas ela determinou, através do portaria, que tem que ser cumprido. Só que é meio que, eu acredito que seja meio incoerente. Sabe por quê? Ela determina que todo transporte de produtos da área de saúde, medicamentos, vamos falar de modo geral, tem que ter temperatura controlada de 15 a 25, a maior parte. Não estou falando em termolado, que é 2 a 8, menos 20. Estou falando temperatura ambiente, de 15 a 25. Então, desde da coleta até a entrega, que passa por farmácia, você tem que ter esse controle de temperatura. Bom, a gente atende o Nordeste. O Nordeste é quente. Aí você vai lá na farmácia do seu João. Nem ar-condicionado tem na farmácia do seu João. Mas tudo bem. É fresquinho, vamos falar assim, né? Fazendo vista grossa. Você vai na casa do seu João. Você acha que na casa do seu João tem controle de temperatura? Não tem. Ou seja, na minha opinião, é incoerente. Por quê? Se eu sou obrigado a ter monitoramento de temperatura, desde a coleta, transferência, né? A coleta, armazenamento dentro do distribuidor, transferência. Por que na farmácia, que também deveria ser, mas não é fiscalizada, e na casa do São João tem? Não dá para ser. Só que aí é muito caro fazer isso. Eu faço isso. A interface faz isso. É muito caro fazer isso. Imagina o custo de um baú, de um Thermo King, gira os dois juntos, quase 300 mil reais. Acaba por veículo.
O europeu é truque, mas é essa média. Consumo maior, tem questões aí. Eu assim, acho que a capilaridade alinhada a custo de distribuição, acho que são os maiores desafios nossos hoje. É porque quando é medicamento, você falou de temperatura, nem todos os remédios ele tem a temperatura. E eu vou falar pra você que eu descobri há pouco tempo. Tem remédios que você não precisa de uma refrigeração, outros que precisam ter uma refrigeração. Tem, assim, e olha que eu já tenho 37 anos. Não, modo geral, todo medicamento tem que ter contra a temperatura. 15 a 25. Tem uns que tem que ser refrigerado. É diferente. A própria Anvisa, quando você vai tirar a certificação da Anvisa, tem que ter uma sala farma, tem um responsável técnico, enfim. Mas, de modo geral, tirando cosméticos, medicamentos, já é 15 a 25. É que eu acho que a gente não olha, né? A gente não tem um costume de nada. A gente deixa caixa de sapato o remédio dentro de casa. Minha mãe, enquanto minha mãe consome muito remédio, ela adora remédio. Minha mãe adora. E aí, você vê que tá dentro do armário, lá dentro daquele sapato. Quantos graus será que tá? Nunca medi. Vou pegar a pistola na frente. Eu também não. Porque a gente vê pela temperatura mesmo. Eu falo isso porque o meu filho teve um momento que ele precisou de um remédio, e aí eu só por curiosidade eu falei que era remédio novo, né? Normalmente ele já faz um tratamento. Quando eu vi que tinha que colocar na geladeira, eu falei, nossa, eu não sabia que tinha remédio na geladeira. Da geladeira 2 a 8. E aí eu falei, é termolável. Eu falei, nossa, nem imaginava. E eu reparei que por isso que alguns não fazem efeitos. Por isso que a interface nasceu. A interface ela nasce justamente por uma necessidade que nós temos de controle. Por exemplo, você transfere a carga no aéreo. O galpão da companhia aérea ele não é climatizado. Então assim, não adianta, vamos lá, eu coletei o caminhão, eu não coleto nem entrego, só posso fazer. Eu coletei o caminhão, levei o CD, tudo climatizado. Deixa na companhia aérea. Lá não é. A boa parte, né? O plano da aeronave não tem controle de temperatura. Isso é verdade. Eu trabalhei numa empresa que a gente tinha que entregar tortilhas. E ela, por não ter derivados, era 6 meses só que ela aguentava. Só que para transferência a gente ela temperatura. Toda vez que chegava no cliente, estragava. Isso aí. A responsabilidade, quando você entra na área farma, os custos são maiores, porque a responsabilidade é com a vida. Você paga com a vida. Você paga o tratamento da pessoa. Má fez químio e fez químio em casa, comprimido. Cara, vinha bonitinho, medicamento de isopor, um gelox, tudo bonitinho. Convém entregado em casa o tratamento dele, porque eu tomava químio em casa. Mas vinha controlado. Agora tem cliente nosso, normal, mas que manda medicamento com carga seca. Tem isso na cabeça das pessoas dizendo, cara, é carga seca, mas é temperatura ambiente. 15 a 25. É carga seca. Eu posso transportar esse microfone, lá dentro, velho. Não tem problema. Transporta às vezes eletrônico junto. Não tem problema. Tem 15 a 25. Temperatura ambiente. Mas tem que ter monitoramento. Sim. Por exemplo, todos os dias que chegam nas unidades, tem um relatório em cada um dos veículos. Eu descarrego o relatório, eu tenho relatório a cada viagem. Eu tenho controle de cada viagem. Você fazer isso na EDR, fechado, é uma coisa, ok. Agora tu faz fracionar. Você pode mandar 1 kg, 2, 10, 3 quilos, 20. E nós vamos fazer o mesmo tratamento de uma carga grande e uma carga pequena. Só que pela longa distância. Só que eu sou rápido. Se você embarcar uma carga sexta-feira, segunda-feira, Recife entrega. Você pode retirar. Isso mais rápido para o caminhão. Esse é o nosso negócio. Velocidade, controle e previsibilidade.
está alicerçado em três critérios. Pessoas, processos e sistemas. Esse é o nosso critério. Pessoas sempre, processo não abre mão e sistema para poder gerir tudo isso aí. Esse é o nosso passo. Já teve algum momento que, né, como empreender no segmento tão sensível quanto esse, na parte farmacêutica, que não é simples. Teve algum momento que você pensou, será que eu fiz as coisas certas? Acho que todo dia. Sabe o que esbarra? Os custos. Porque assim, ó, eu fui lá, criei uma empresa com um produto disruptivo para atender um mercado necessitado, carente, que reclama que não tem solução. Só que quando você leva essa solução e tem uns custos, a pessoa olha e fala assim, tá caro, eu vou voltar para o outro é mais barato. Mas vocês estão reclamando que vocês não têm esse negócio no mercado, que vocês precisam se tratar de uma maneira diferente, vocês precisam ter controle, existe legislação para isso. É necessário que tenha. E quando tem, vocês olham e falam assim, mas tá caro. Mas não é que tá caro. Se você olhar para o aéreo e olhar para a interface, no mínimo é 20% mais barato que o aéreo. Só que eu entrego muito mais qualidade, eu entrego previsibilidade. E aí quando tudo isso acontece, eu falo assim, será que vale a pena tanto investimento? Será que o mercado realmente precisa disso? Será que não é melhor fechar tudo isso aqui? Pegar esses caminhões e colocar numa outra operação e viver feliz na praia, tomar água de coco? Um dia minha filha falou, pai, a gente não vai embora pra praia e você vem vender água de coco? Eu falei, filha, não dá, mas todo mundo gosta de água de coco, pai. Todo mundo compra. É sobre isso. Não tem. Eles são muito sonhadores. Vamos fazer assim. Mas você não vende bastante? A gente não gosta, todo mundo gosta. Então, só que não precisa só gostar, né, cara? Se sustentar. Eu acho que o grande desafio é você olhar para o empreendedor sem se apegar no negócio. É um negócio, é business, é negócio. Fiz como? Para de pé. Faz sentido? Faz. Então, ok, continua. Fiz como? Não faz sentido. Tem como você pivotar isso e fazer com que isso se fermentar? Tem. Então continua. Não tem, para. Ó, faz rápido, erra rápido, conserta rápido. É assim. Se você levar muito tempo, você quebra. Qualquer negócio. Eu nunca quebrei negócio, tá? Meu negócio tá bem, mas é que eu já vivi em algumas empresas que... Já teve a oportunidade de ver que eu sofri. Não, eu sofri. Eu sofri como colaborador. Eu via de perto. Uma receita alta, venda alta, com margem, mas a empresa tinha muito problema financeiro. Falta profissionalização, processo, planejamento. Eu também já passei por isso. Até ia perguntar para você se teve alguma operação ou situação que parecia que estava tudo dando errado. Prazo apertado, risco de perda de carga, pressão do cliente. Ó, na interface eu não tive esse problema ainda, mas eu fui diretor de algumas empresas, né? Eu tive alguns projetos muito interessantes, tem um específico que mora no meu coração. Foi um projeto que eu desenvolvi na Global, nada a ver com o negócio da Global. A Global também não era uma empresa de transferência de carga, eu não estou aqui para falar da Global, mas é que eu amo a Global. Mas então, faz parte. Né? Não, eles fazem parte da minha vida, eu sou suspeito para falar deles. E eles sabem disso, eu deixo claro isso, todo mundo lá sabe disso, eu sou amigo de todos lá. Quando eu criei a interface, eu fui lá falar com eles, inclusive. Falei, vim pedir a bênção de vocês. A Sol, a mesma coisa, a Sol tem a minha admiração. A Fran, dona da Sol, a Patrícia, tem a minha admiração. Eu fui lá e falei, tô entrando no mercado que vocês hoje dominam. Estou pedindo licença. Tudo bem? Pode ser que em algum momento a gente se esbarre, mas nunca vai faltar profissionalismo e verdade. Eu nunca vou faltar com respeito. Se você, vou baixar meu preço e falar mal de você. Jamais. Eles têm o bom e o ruim lá. Como eu tenho o bom e o ruim da minha empresa. Eu respeito todos eles. Gen, Sol, Concept, Global. Então a Global não era uma empresa de transferência, acabou se tornando também um negócio deles. E lá nasceu um projeto, que era um projeto chama Mais Luz para a Amazônia. Não sei se existe mais, enfim. Eu tenho relação com essa empresa até hoje. Inclusive, começamos de novo um negócio, que talvez seja um outro negócio da interface.
que eu não atendo cliente direto, que era um projeto para levar luz para a população ribeirinha da Ilha de Marajó. Nossa, que legal. Eu vi uma criança com 9 anos assistindo televisão pela primeira vez na vida. Era um projeto que a gente levava até Belém, de Belém atravessava de balsa até Breves, abrimos um porto na beirada do rio, no meio do nada, com um galpão construído lá para a integradora que tinha na época. Ela recebia todos esses materiais, era painel solar, estrutura metálica e baterias de armazenar energia solar. E aí eles iam de canoa no rio até a casa da população, no meio do mato, casa de palafita. Lá eles instalavam sistema solar, placa, painel, lá, solar e bateria, que gerava energia durante o dia, armazenava durante o dia e à noite eles utilizavam. E aí foi um projeto lindo, mas assim, se esbarrava em várias questões, teve vários momentos de medo de perder na balsa mesmo, por maré, de perder carreta, e nunca aconteceu, mas foi um projeto desafiador, esse é um projeto que mora no meu coração. Nossa, que legal. É bem olhado, né, o pessoal da Ilha de Marajó, né? Eu conheço muitas histórias porque o pessoal acaba querendo ajudar bastante ali, né? É assim, lá... Situação. Assim, além de ser um projeto, foi um projeto rentável financeiramente para a empresa, mas tinha um projeto de cunho social também envolvido, né? E isso brilha meu olho. Eu tenho um projeto social com a minha família, chama Projeto Amar, que é um projeto que 2 vezes por ano nós vamos em algumas famílias, assim, grande, uma rede de amigos se juntam, doam, nós compramos cesta básica e brinquedos. Então, assim, em outubro nós compramos brinquedos para fazer doação. Então nós vamos em casa, no bairro lá de Franco da Rocha, nos bairros bem humildes, a gente entra, batendo palma nas casas, as crianças saem correndo. As crianças adoram. E quando nasceu esse projeto de Marajó, eu me alegrei da mesma maneira. Porque não é só dinheiro. Tem um cunho social grande. Sim. Quero voltar um pouquinho, falar um pouquinho da sua vida pessoal, porque eu tô vendo um livro aí. Saiu agora. E eu quero saber um pouquinho mais sobre esse livro. Conta pra gente um pouco dessa história. Esse livro ele nasce do amor que eu tenho por ser pai. Isso é maior que qualquer coisa na minha vida. Não existe. A coisa que eu mais amo é ser pai. Esse final de semana passado teve o Mundial de Skate. Minha filha mais nova tá apaixonada por skate. E se ela tá apaixonada, eu também tô. Eu sou um pai participativo. Já ouvi muita baboseira. Que, cara, para de ficar... Quando eu era mais novo, eu andava de patins, eu carregava meu filho no colo. Cara, vai estudar, não, cara, eu não me arrependo. Meu pai e minha mãe se separaram muito cedo. Eu tinha 4 anos de idade e fui morar com meus avós, com a minha mãe. E ali foi onde eu cresci, né? E a ausência do meu pai me fez muita falta por muitos anos. Me trouxe um monte de problema. Eu não tinha feito terapia, fui fazer terapia agora recentemente, comecei. Eu achava que eu podia cuidar dos meus problemas sozinho, né? Bobo enganado. E foi assim, muito tempo mesmo. Falei, não, eu me viro. Eu dou o meu jeito aqui. E aí eu decidi que eu ia ser um bom pai. Eu ia ser eu ia ser o cara que eu queria que alguém fosse pra mim. Sabe, homem de verdade mesmo. E eu olho as mulheres e eu falo assim, cara, os homens têm que se espelhar na mulher e ser pai que nem mãe. Porque a maioria das mães são top. Mas a maioria dos pais peca. Deixa eu vacilar E aí, eu não queria ser esse cara. Custe o que custar. Eu falei, eu não vou ser. E aí minha vida foi pautada nisso. Né? Então, esse final de semana voltando, eu fui tiete da minha filha. Eu mandei customizar um shape para ela de skate lá no evento. E fiquei correndo atrás da Raíssa Leal para assinar a minha filha. Legal. Sério. E eu ficava parecendo, parece que eu era fã da Raíssa, mas minha filha é fã. Aí é sobre isso. Então, esse livro aqui, ele nasce do sentimento
É como se fosse um manual de como ser pai. De como que os caras, os homens, têm que se comportar. Sabe? Perante a paternidade é a coisa mais incrível do mundo ser pai. Eu acho que é o maior presente do mundo que Deus... Eu acho que é a coisa mais mágica, cara, sabe? Sim. Cara, eu só não vi o meu filho nascer, o Matheus e a Luísa não vi, porque na época, eu sou meio antigo. Eles não autorizavam. Não autorizava, mas eu tenho 4 filhos, tá? O Matheus, a Luísa, a Isadora e a Cecília. A Isadora tem 12, é a mais novinha. A Isa já tá fazendo psicologia, faz Mackenzie, que é um sonho da minha vida. É isso que eu tô falando. Meu filho fez Mackenzie, a Lu não quis, mas se formou em educação física. Hoje ela toca academia, né? Então ela toca um negócio, uma academia grande, de renome, e aí ela toca esse negócio. A Isadora, 20 anos, inteligentíssima, ligeira, meu amor, minha paixão. E a Cissa, meu presente de Deus. Ela foi um presente que nasceu no momento mais doído, quando o mamá estava doente. E aí esse livro nasce, no momento de reflexão. Eu estava no escritório da empresa e eu estava com uma saudade assim dele. Queria ter uma foto deles. E nasceu de uma saudade mesmo, eu estava triste, cara, sozinho. E aí eu falei, cara, eu vou pôr no papel o que significa ser pai para mim, que é a coisa mais sagrada que existe na minha vida. E aí ele nasceu. E aí eu decidi escrever ele, independente. Eu não quis pôr em editora, não quis vender, não é essa a estratégia. E eu tô presenteando as pessoas com isso, com esse livro. Que é com a presença do pai, moda a confiança do filho. Que é o que falta pra gente quando a gente se torna grande. Né? A paternidade, né? Falando nos bastidores, eu tava comentando, né, que eu não tive a figura de um pai, mas eu vejo a importância que é, né? Hoje eu trato Deus, né, como meu pai. Então tudo que eu preciso eu peço pra ele, eu pergunto a ele, é ele que me aconselha. Mas a gente sabe que em forma física, né, ter alguém ali que possa te aconselhar, que vai te ensinar a ser um líder, que vai te ensinar um caminho, vai mostrar pra você, olha, se você for por aqui vai ser errado. Porque a mãe, ela é mais protetora, né? Eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho um de 20 anos. Que delícia. O Matheus. Mateuzinho. A Esther de 17, né? Semana que vem ela já faz 18. E o Benjamin, que ele veio pra finalizar, e eu falo assim, pra completar também tudo que a gente precisava. Porque meu filho é autista. Sim. Então ele ensina muita coisa pra gente, né? E esse mundo hoje é muito acelerado. Demais da conta. E ele veio pra mostrar assim, você não precisa seguir esse mundo. Você tem como fazer tudo com calma. Então trazer esse ensinamento e tudo que você passou escrito, tenho certeza que as pessoas que vão ler vão se identificar muito e entender a importância que é você dentro do seu lar. Tudo que você faz para os seus filhos, toda a mudança que você traz, né? Eu tenho certeza que as suas meninas, elas são muito orgulhosas do pai que hoje você é, né? Isso é engraçado, sabe, Camila? Que assim, eu tenho uma relação muito linda com elas. É muito linda mesmo, assim. É uma relação de... Que nem assim, vou falar da Cissa, vou falar de cada um. Vou falar primeiro do Mar. O Mar, eu tenho uma frase que eu carrego com ele, que ele sempre foi e é meu maior sonho. Meu maior sonho era ser pai. Pai de menino, porque eu queria que alguém fizesse pra mim tudo que eu fiz pra ele. Então o que eu fazia? Um exemplo, meus amigos, eu morava num bairro bom, todos os meus amigos tinham uma condição financeira muito boa. Eu não tinha. Eu não era pobre, tá? Mas eu era simples. Sim. Né? Nunca me faltou nada. Minha mãe se desdobrou, eu trabalhava em 2 empregos. Minha mãe trabalhava na prefeitura de Caieiras. 40 anos ela trabalhou lá. E ela fez a carteira quase de todo mundo, tá? Minha mãe trabalha no Ministério do Trabalho, ela quase fez. Se vê lá a carteira de trabalho de todo mundo antigamente, agora tem mais, né? Ela que assinava a carteira de todo mundo.
Depois ela foi trabalhar no hospital, em 2 trabalhos. À noite ela trabalhava no hospital plantão e de dia ela trabalhava na prefeitura. Ela nunca me deixou faltar nada. Nunca. E tinha minha avó, meu avô, que era minha rede de apoio. E tinha o meu tio que me ajudava fazendo a função de pai, né, paterno, assim. Embora ele novo, 10 anos mais velho que eu só, mas ele fazia essa função. E aí, você olha pra tudo isso assim e fala, putz, e agora, né? Com 18 anos de ser pai. Então, meu maior sonho, meu melhor amigo, meu parceiro, companheiro, de tudo. A gente tava... Tudo que você imaginar estava junto. Tudo. A Lulu é a mais parecida comigo. Guerreira, bicha é bruta. Se precisar trocar um chuveiro, ela troca. Se precisar trocar uma torneira, ela troca. Ela vivia colada em mim. Aquela amiga que você... Cara, o que você precisar dela, a hora que você precisar dela, é a Luísa. Liga pra ela. Lu, deu ruim agora. Ela vai estar do seu lado. A Isadora é a princesa. A Isadora é a mais delicada, ela vive no País das Maravilhas, ela é a mais sensível e inteligentíssima. De uma sacada absurda. A Cissa é o meu presente de Deus. A Cecília, ela é a minha melhor amiga hoje. E eu sou o melhor amigo dela. A gente compartilha muitas coisas, ela com 12 anos. Então vamos lá, eu gosto de violão, ela tá aprendendo a tocar violão. Eu gosto de luta, ela tá fazendo judô. E eu sempre gostei de skate e patins, ela também. Então, imagina como que funciona os meus finais de semana. O papo papai, como que eu dou um olho? Papai, você me ajuda nisso? Então assim, nós somos uma pista de skate nova, então eu que ensino ela dropado, o Ralph... E aí esses dias eu caí até, porque fazia 30 anos que eu não andava de skate, né? Nossa. De patins também, né? Então a Cissa é meu presentinho. A Cissa, ela é mais quietinha, que eu acho que por tudo que nós vivemos, ela acompanhou, mas ela tem uma sacada muito rápida, ela é inteligentíssima, assim. E um senso de humor, que como ela é quietinha, quando ela solta alguma coisa, você não aguenta. Ela compra livro de piada pra soltar uma piada, assim, aleatória. Ela é muito engraçada, entendeu? Essas são as meninas. A gente já tá indo pro final, mas eu quero que você deixe aqui quem foi, você falou sobre o seu mentor, né? Quem foi o seu mentor de trajetória que você hoje fala assim, não, eu não posso esquecer de falar dele, porque foi muito importante na minha trajetória. Eu tenho que me segurar pra não chorar, porque é o cara da minha vida. Esse cara é o cara da minha vida. É meu tio Rinaldo. Rinaldo é o CEO, dono da ESL, é o fundador da ESL. É o cara que eu daria a minha vida. Se ele pedisse agora o seu coração, eu falo, meu coração é teu, cara. Não tem um dia que eu não agradeço a Deus. O mercado inteiro sabe disso, desculpa. Não, imagina. O mercado inteiro sabe disso. Ele sabe, eu nunca deixo de dizer para ele o quanto eu amo ele. O quanto eu sou grato por ele. Se eu sou o que eu sou, eu devo a ele. E eu vou morrer agradecendo. Eu vou morrer agradecendo. É o cara que eu mais amo nesse mundo. Isso é incrível. Tem sempre alguém na nossa vida que... Imagina. São pessoas assim que nos fazem nos moldar. De entender que a gente vai ser alguém sim, independente do que as pessoas estejam falando. E se ele teve essa oportunidade de mostrar para você o crescimento e que você pode ir longe, né? É gratificante. Tenho certeza que quando ele assistir, ele vai ficar orgulhoso. Meu parco. E você sabe o que é engraçado? Que assim, e não é aquela relação, vai lá, eu confio, não é na porrada. É de falar a verdade, não é de dar tapa nas costas. É de falar assim, cara, você vai lá e fala assim, cara, eu tô com essa ideia, e falar, tá bom, beleza, cara, mas e aí? E te abrir o olho para algumas coisas que você não tá vendo, tipo assim, sim, por preocupação mesmo, falar, cara, você vai por aí mesmo, velho, tem certeza? Tudo bem, vai lá, velho, a vida é tua, mas é um problema. Mas também é o cara que me apresentou a tudo, né, na vida, né? Então, assim, o primeiro McDonald's que eu comi foi com ele.
O primeiro filme que eu assisti no cinema foi com ele. O primeiro campeonato do Corinthians foi com ele, brasileiro, foi com ele, em 1990. Eu tava com ele. Então é o cara que esteve comigo em todos os momentos. E por isso que eu saí da ESL. Porque eu não queria misturar a relação profissional, embora eu sinta a falta da ESL até hoje. É uma empresa que eu amo. Talvez um dia eu faça até uma tatuagem, porque é uma coisa que me representa muito. Mas eu só saí porque a relação minha com meu tio, ela é maior que qualquer coisa nesse mundo. Não existe nada maior que, tirando minha família, é claro, sim, maior que a minha relação com eles. Com meu tio e com a minha família. Então, esse é o cara que fez eu chegar até aqui. E que certamente vai me levar para outros lugares também. Tenho certeza disso. Se fosse para deixar uma frase de impacto, uma frase que você leva para sua vida, qual frase você deixaria para quem está assistindo? Tem uma música, embora minhas filhas vão assistir depois, elas vão dar risada, porque eu uso isso e elas falam, pai, não, é mentira, você não é isso. Que é o seguinte, tem uma música do Projota que fala o seguinte, moleque de vila, vai lá, não tenha medo do pior, eu sei que tudo vai mudar, você vai transformar o mundo ao seu redor, mas não vacila. Que legal. É uma frase que, se a gente for olhar... Fala só, eu pego você não era de vila, eu falo que é da quebrada, pai, para com isso que é mentira, mas é sobre isso. Sabe, então em todos os momentos de conquista que eu tenho, pequenos ou não, eu vou lá, pego essa música e canto ela inteirinha. Incrível. A gente está partindo já para o final, tudo né? Certo. Sou muito grata pela oportunidade de poder ouvir sua trajetória, sua história. Tenho certeza que quem estiver assistindo vai gostar bastante, vai se identificar. Quero aproveitar então para você deixar suas redes sociais, aonde pode te seguir, quais canais que você utiliza. Eu só utilizo um canal. Embora o meu time de marketing me apurrinhe, talvez eu até crie um outro Instagram. Eu tenho um Instagram meu pessoal, mas é só pra ficar vendo a vida das minhas filhas, né? O problema é que elas colocam naquele tal de close friends e a gente não vê nada, né? É porque então, tem coisas que os pais não podem saber. Então bobinho, ainda acredita nisso. Mas eu nem uso nada. O que eu utilizo mesmo é meu LinkedIn. Okay. Né? Eu sou ativo no LinkedIn. Se eu não me engano é Ricardo Oliveira Vendas, se não fala a memória. Mas se não, você entra lá no Interface Log. Eu também tô lá. E a gente troca uma ideia, me chama, eu respondo todo mundo, Camila, sabe por quê? Porque quando eu abordo alguém, eu gostaria muito que todos me respondessem. Sim. Eu respondo todos. Todos. Independente do que seja o assunto. Eu fui mentor do LinkedIn por um tempo, mentor de carreira, mas eu não tinha tempo. Aí eu acabei desistindo. Mas eu tenho lá eu sou bem ativo. Ai, que legal. Mais uma vez, obrigada, né, pela oportunidade de poder te ouvir, né? Agradeço a todos que estão assistindo. Curta, comenta, compartilha, deixe suas perguntas que a gente passa para ele. Até o próximo episódio. Valeu.